Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos que nos acompanham em mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. O programa de hoje, nós vamos falar do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. 76 anos, caminhando rumo à regeneração. Olha aí, os 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. O rumo continua na sua caminhada rumo à regeneração, desde seu planejamento pelos organizadores espirituais. E a gente trouxe aqui duas pessoas de trabalho aí, desse trabalho lindo das Casas André Luiz, para conversar com você que nos acompanha. O Antônio Manuel Collado, ele é dirigente de trabalhos externos. Antônio Manuel Collado. Collado, tudo bem contigo, Collado? Eu estou sempre bem, Damião. Continuo ainda tomando os tons, mas continuo em pé. Graças a Deus. Sempre, 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 Collado. E também vamos trazer para conversar com a gente hoje a Silvana Lima, ela que é assessora de comunicação do Conselho Doutrinário das Casas André Luiz. Silvana, tudo bem contigo, Silvana? Tudo bem, Damião? Beijão para quem está nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Será um prazer estar com vocês. Vamos começar a conversar um pouquinho com o Collado. Collado, vamos contar um pouco dessa história de 76 anos dessa linda instituição que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Quando comento com você para falar da casa, o que falar desses 76 anos, Collado? Até emociona um pouco, né, Damião? Porque quando a gente faz um estudo de tudo que nós passamos, né, nesse nosso planeta de provas e expiações, toda a dificuldade, e graças a Deus que nós tivemos esse Consolador, né, que veio através de Kardec, onde a gente consegue encontrar meios de passar pelas dificuldades, vencer todas aquelas nossas diferenças que nós temos e conseguir entender um pouquinho o que acontece. E graças a Deus que nesse mar todo tumultuoso, violento e que a gente vive dentro da humanidade, do planeta Terra, nós conseguimos encontrar portos seguros, uma luz que possa nos iluminar, um farol que nos direciona, que é justamente essa doutrina bendita. E a Casas André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar, ele é justamente um farol, um porto seguro, maravilhoso, que vem dar um exemplo para a gente de entender essa doutrina, de buscar viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, quando a gente começa a ver toda a história, a dificuldade que veio desde lá, 76 anos atrás, né, quando um pequeno jovem, com todos os seus problemas que ele tinha de saúde, começou a fazer o Evangelho no Lar, né, que foi ali em Santana, e dali daquele Evangelho no Lar começou a vir pessoas, e aí foi um crescendo, e hoje nós estamos aqui, após tantos anos e tantas dificuldades, tantas lutas que os nossos pioneiros lá de trás conseguiram trazer, é maravilhoso, né? Eu não vou citar aqui todas as datas para que não fique cansativo o programa, né? Porque fica meio difícil. Mas a gente gostaria de lembrar que começou com uma semente muito pequena e que de lá ela veio aumentando e foram aparecendo, abrindo-se as portas, com toda certeza, a comando da espiritualidade maior, onde a gente hoje consegue atender não só, né, que nós somos muito conhecidos pelo atendimento que nós damos pelos nossos irmãos especiais, que é um exemplo maravilhoso que nós damos não só para o Brasil, inclusive para o mundo, que nós sabemos que muitas pessoas de outros países vêm aqui para conhecer o trabalho que nós fazemos, dentro lá da nossa instituição, que é a OLP, a Unidade de Longa Permanência, o nosso hospital. E hoje nós podemos falar que nós somos referência no tratamento dessas pessoas, desses nossos irmãos especiais. Mas não parou por aí. Hoje nós temos lá o nosso centro,
que procura semear doutrina, e até estamos na rede social, quer dizer, ampliamos, né, o público que nós podemos levar, né? Nós temos hoje também uma série de trabalhos que nós levamos até para fora do centro, né, que inclusive é meu peixe, que são trabalhos externos, onde a gente leva o evangelho lá para a Fundação Casa, para os presídios, até nós estamos fazendo um trabalho com os dependentes químicos, né, que estão internados no Hospital Cantareira. Ou seja, tudo isso é o centro. Se a gente fosse falar todos os trabalhos que faz, mas acho que no decorrer do programa de hoje nós podemos ir citando. Só estou dando um resumo para não ficar falando muito aqui e não ficar enjoativo, Damião. Mas essa casa é maravilhosa e a gente só tem que agradecer esses pioneiros maravilhosos que todos eles lutaram tanto lá, com tanta dificuldade quando a gente vê a história, para conseguir, sem dízimo, sem buscar qualquer valor que seja das pessoas que frequentavam o centro, mas simplesmente através de um trabalho de suor, de buscar lá doações, né, inclusive de imóveis, tudo, para ir pouco a pouco ir fazendo a estrutura que hoje é a nossa casa, uma estrutura que ela é invejável, uma estrutura maravilhosa, onde nós contamos hoje com cerca de 520 pessoas internadas em caráter vitalício nos nossos hospitais, atendemos mais de 1.500 pessoas no ambulatório também, são crianças e são adultos especiais, né? E fora todo esse trabalho que nós fazemos com as gestantes carentes, que nós fazemos um trabalho, e uma série de outros trabalhos que realmente talvez as pessoas não conheçam tudo isso que a Casa André Luiz, que o Centro Espírita Nosso Lar faz. Mas, com toda certeza, são os frutos das sementes que os nossos pioneiros fizeram lá atrás, viu, Damião? Muito bacana essa oportunidade, hoje aqui no programa Sensibilidade, falarmos dos 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, desde a sua fundação, em 28 de janeiro de 1949, até os dias de hoje, promovendo o estudo, a divulgação da doutrina espírita e do evangelho, bem como a caridade, em seu mais amplo sentido, sem distinção de raça, credo ou condição social. E eu queria que a Silvana Lima já trouxesse um pouco para a gente aí os planos aí, os eventos, os acontecimentos para esse ano de 2025, na comemoração destes 76 anos. Fala, Silvana Lima. Com 76 anos, esse ano a gente tem como a frase que vai resumir o nosso trabalho, 76 anos caminhando rumo à regeneração. O principal foco desse caminhando rumo à regeneração é propor ao nosso público, ao público que busca o centro espírita, o seu papel, o seu importante papel na transformação humana e na sua inevitável emancipação, né? Porque o ser humano, o futuro dele é se emancipar, sempre estar evoluindo para ser luz, como a gente sempre fala lá, afinal de contas somos todos filhos de um único Deus. E esse é o papel do Centro Espírita. Proposta, nós temos várias. Acho que talvez para iniciar agora, como está iniciando o ano, falar um pouco do curso, você que tem interesse em saber um pouco mais da doutrina espírita, se aprofundar um pouco mais da doutrina espírita, pode procurar o nosso centro, nós estamos oferecendo cursos, a iniciar pelo primeiro ano, temos todas as informações e inscrição pelo nosso site, o www.nossolar.org.br. O site também, ele é um resumo virtual de tudo que acontece no centro. Você pode estar acompanhando palestras, você pode estar verificando sobre vibrações, o passe, fazer perguntas. Ali no nosso site e nosso espaço virtual, nas nossas mídias sociais, é uma forma de acompanhar à distância tudo o que acontece nas nossas unidades doutrinárias do Centro Espírita Nosso Lar. Cursos, palestras, a gente está querendo trazer muitos seminários sobre ciência e saúde, para saúde mental, e tudo com o aporte da doutrina espírita, para trazer o homem, inserir o homem nesse contexto do século XXI, e acho que já está na hora, né, Damião? Acho que está na hora, né, pessoal, da gente começar
a nos vermos como co-criadores dessa doutrina, co-criadores do universo, e a gente tem um papel de responsabilidade. Então, todos nós somos missionários nesse rumo à regeneração do nosso planeta e de nós mesmos, a começar por nós mesmos. Hoje, então, o destaque aqui, os 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Colado, você estava contando logo já na abertura, e eu queria, então, que você destacasse um pouco, falasse um pouco do teu trabalho. Esse trabalho bonito, que são os trabalhos externos que você realiza. Amplia um pouco. Vamos contar para aqueles que já conhecem e para aqueles que ainda não conhecem esse trabalho que é realizado por você dentro de todo o contexto desses 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Conta um pouco do teu trabalho, desses trabalhos externos, Colado. Olha, Damião, esse é um trabalho que foi iniciado pelos nossos pioneiros também. Tá? Quando a gente fala em centro espírita, normalmente o que nós entendemos é que se abrem as portas para que a gente possa receber os nossos irmãos, e ali a gente não só acolhê-los, como também levar a semente, levar o evangelho de Jesus, né, com uma visão diferente, demonstrar a fé racional. Então, sempre nós conhecemos os centros espíritas, e não só o nosso centro espírita, né, o nosso lar, como também outros centros em que a gente faz palestras, em que ali eles abrem as portas para ajudar as pessoas que batem ali precisando. E poucas pessoas sabem que o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, ele vai um pouco além. Tá? A sua luz, ela ultrapassa o prédio que existe ali, né? A parte construtiva onde nós recebemos os nossos irmãos, que é justamente onde a gente vai buscar aqueles nossos irmãos que eles não têm oportunidade de vir até o centro para conversar, para receber, para desabafar. Então, hoje nós vamos lá, né, o Centro Espírita, né, ele vai até, por exemplo, os presídios, né? Hoje nós fazemos um trabalho junto ao presídio Romão Gomes, fazendo trabalho no presídio da Polícia Civil, fazemos trabalho em várias unidades da Fundação Casa, onde a gente vai acolher aquelas crianças, inclusive um trabalho especial que nós fazemos no Centro de Atendimento à Infância, que é quando esses meninos são, pela primeira vez praticamente, que eles são recolhidos, né, por terem cometido algum crime, alguma coisa dessa forma. E ali, realmente, a gente vai tendo a oportunidade de tentar semear, de tentar levar um pouco do Evangelho. O que acontece que eu vejo, até roubando um pouquinho do que a Silvana iniciou, nós temos, sim, não digo uma missão, mas uma obrigação da gente dar continuidade e levar o máximo possível essas sementes, não importa onde. Mesmo que seja em locais em que, como dizia Jesus, né, muitas sementes vão cair nas pedras, muitas sementes vão cair entre os espinheiros, muitas sementes não vão germinar agora, mas a gente tem que iniciar um trabalho de semeando, mesmo onde seja terra árida. O nosso trabalho lá, quando a gente fala de trabalhos externos, meu amigo, e que a gente leva principalmente para aquele jovem, para aquelas crianças, e onde a doutrina nos ensina que nada nos será dado de graça, mas que nós temos que conquistar o nosso espaço, nós temos que nos transformar, ensinar para eles que existe uma lei divina maravilhosa que está para que a gente se use dela para a nossa felicidade e para o nosso bem. Quando nós falamos para eles que para que a gente possa modificar a nossa vida, nós temos que modificar as nossas atitudes, modificar as nossas personalidades. É lógico que a gente leva a semente e dificilmente a gente vai ver a frutificação a curto prazo. Até, às vezes, dá um pouco de desânimo, né? Porque a gente trabalha com aquelas crianças ou com esse pessoal, e aí eles saem, de repente a gente vai lá e encontra eles de volta, né? Puxa, você voltou, sentiu saudades da gente? Não, voltar a rescindir. Mas a gente sabe que o que nós levamos de semente, nós levamos de conhecimento, mesmo que ela não germine agora, ela está lá guardada. E eu sempre digo que Deus, de todo mal, ele tira um bem. E com todas essas nossas crianças que lá a gente atende,
a gente sabe que um dia vai acontecer algo na vida deles, as suas dificuldades, e que, de uma certa maneira, a espiritualidade vai fazer eles se lembrar daquilo que nós falamos um tempo atrás. E digo até mais, sabe, Damião, Silvana, hoje eu entendo que o nosso trabalho, tá? Não só do trabalho externo, mas todo o trabalho da nossa casa e das casas espíritas, elas não terminam aqui, enquanto na nossa encarnação. Com toda certeza, a extensão do centro espírita, ela vai também para o mundo maior, e lá a gente vai dar continuidade. Quantas vezes será que nós não estaremos ali para receber esses nossos irmãozinhos que nós encontramos nos presídios, esses irmãos que nós encontramos ali, né, chorando, desesperado, dentro da instituição lá da Fundação Casa. E quem sabe ali a gente dá uma continuidade e demonstra para eles uma realidade. Então é um trabalho muito difícil, não vou dizer para você que é fácil, mas a espiritualidade que abençoa essa nossa casa, né, o Centro Espírita Nosso Lar, com toda certeza, Damião, nós somos abençoados, é um trabalho que não é nosso, não é deles. Tanto que eu me lembro, quando há cerca de 20 e poucos anos atrás, que eu iniciei nesse trabalho, já pegando todo um trabalho feito da nossa querida Maria Tereza, que ela sofreu muito para manter esse trabalho, das dificuldades que nós tínhamos. É muito difícil, às vezes, até ter voluntários em casa espírita, viu? Fica até um toque aqui, a casa espírita precisa de voluntários para dar continuidade. Mas hoje, eu agradeço a Deus, a gente tem dezenas e dezenas de voluntários nesse trabalho. Nós atendemos cerca, acho que de 15 unidades, eu não vou lembrar o número agora, e cada vez nós vamos expandindo mais. E com certeza, isso só acontece porque essa casa maravilhosa dá todo esse apoio para a gente, tá? Tanto o apoio dos amigos, da estrutura, como desses espíritos maravilhosos, né? Que são os nossos mentores. E te digo até um pouco mais, tá? Até fiz uma entrevista um tempo atrás em um canal, que uma das coisas que entristece a gente é que quando a gente está nesses trabalhos, dificilmente a gente encontra nossos irmãos espíritas levando ali o evangelho. Eu posso dizer para você que nós somos um dos raros centros espíritas que está fazendo esse trabalho. Até eu gostaria, aproveitando esse nosso programa, que eu sei que você atinge tantos e tantos lares, tantos estados, que os dirigentes dos centros espíritas vissem também com carinho esses nossos irmãos que são relegados das sociedades. Hoje, muitas igrejas comparecem lá, eu admiro as igrejas evangélicas, várias delas, elas ocupam cerca hoje de 95% dos trabalhos religiosos que são feitos lá. E raramente, mas muito raro, eu vi um irmão espírita fazendo o trabalho que nós fazemos. E às vezes, viu, Damião, teve até caso da gente fazer uma divisão com outro centro espírita para a gente atender, e no final nós tivemos que nos desdobrar para poder cumprir, porque os outros centros acabam desistindo por falta de voluntários. Então, fico pensando, nós somos abençoados com uma doutrina tão maravilhosa, que nos ensina, que nos dá tanta força para seguir em frente, mas nós, com toda certeza, a gente pediu que nessa encarnação a gente estivesse dentro dessa doutrina para que a gente ajudasse a levar o conhecimento para os nossos irmãos. Então, gostaria, sim, de deixar aqui que você também levasse, né, com essa força que você tem de adentrar tantos centros e tantos locais, que vissem também dentro da sua cidade, da sua proximidade, esses nossos irmãos que estão relegados e que podem ter certeza que quando a gente faz esse trabalho, a gente nunca faz sozinho. Existe uma luz muito especial que a gente percebe, porque todos esses nossos irmãos têm também os seus amigos espirituais, e é nessa hora que a gente sente a força deles, para que eles entendam o que nós falamos, para que eles ouçam tudo aquilo que nós estamos levando para eles. E muitas vezes, sabe, meus amigos, a gente percebe até pelos dizeres da diretoria desses locais, pelas pessoas que lá frequentam, da mudança que às vezes a gente consegue fazer com esses nossos irmãos que estão lá, com simplesmente levando a semente do evangelho à luz da doutrina, tá?
Eu não vou nem falar muito aqui, porque é um trabalho que me emociona bastante, né? É um trabalho que realmente eu acho que eu vim aqui para resgatar o meu passado e trabalhar com esses nossos queridos irmãos. Seria isso. Opa, parabéns, Colado, parabéns por esse trabalho lindo, maravilhoso. Um dos trabalhos que é realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Silvana, eu volto contigo, porque aí o Colado destacou um dos trabalhos, e aquelas pessoas que procuram o Centro Espírita ali em busca de um consolo, tem esse consolo em muitos momentos ali também, você falou, já destacou os cursos. Vamos falar um pouquinho das palestras e dessa programação especial aí de aniversário, Silvana. Nossa programação especial, a gente centraliza na semana do aniversário, de 28 de janeiro. Mas tenha certeza que qualquer momento que você procurar o nosso centro e frequentar as nossas palestras, ser recebido ali no plantão de orientação, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, você vai estar sendo sempre bem recebido de uma maneira tão especial quanto agora que a gente comemora essa semana de aniversário. A semana de aniversário, Damião, ela vai ser especificamente de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, com o tema 76 anos, caminhando rumo à regeneração. Foi aquilo que nós comentamos, que é o foco de estar levando ao público que vem nos assistir, falando sobre a importância do centro espírita no papel evolutivo do ser, fazendo com que o ser evolua justamente nisso que o Colado trouxe um pouco na sua fala, né, na percepção do outro, de entender o outro, das suas necessidades, das suas mazelas, do que ele pode estar oferecendo, do que nós podemos estar contribuindo ali como seres sociais, transitando nos relacionamentos e contribuindo a favor do crescimento de cada um. A pessoa que vem nos procurar no Centro Espírita, ela é recebida carinhosamente pelas nossas recepções, onde você, antes da palestra, tem um momento do plantão de orientação, que é o nosso atendimento fraterno, e ele é destinado justamente para as pessoas que estão ali com uma dúvida, que estão com a necessidade de uma fala, de trazer alguma questão e ser orientada pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem para me dizer sobre esse sentimento, sobre esse problema que eu estou passando no momento? Após ali, aquele momento do plantão de orientação, a gente faz a reunião pública, que são as nossas palestras. As palestras todas sempre são centralizadas num tema moderno, num tema atual, e todas orientadas com a doutrina espírita. Então, a gente pode estar falando sobre depressão, nós podemos estar falando sobre valorização da vida, nós podemos estar falando de algum problema atual ali do momento, né, de saúde mental, de saúde no geral, de família, sempre orientado pela doutrina espírita. No final dessa palestra, dessas palavras, você ali já está sendo envolvido pela espiritualidade. Todo esse trabalho é um trabalho espiritual acontecendo de forma que muitas vezes nós não percebemos. Então, ali você já está sendo tratado nas suas questões, já está abrindo sua mente, ampliando as suas questões morais, trazendo um novo olhar para um problema, trazendo conforto para as suas angústias. É nesse momento que você está sendo cuidado. E no final, nós concretizamos com as vibrações, né, que é aquele momento que a gente dá também para quem necessita, e que nós recebemos também ali no nosso passe, o passe que é feito de forma coletiva, né? Todos que estão presentes estarão recebendo passe, e todos tenham certeza que individualmente cada um estará recebendo a sua medida, o seu tratamento ali necessário, o seu reequilíbrio. Então, e espiritualmente também, todas as pessoas que estão ali sendo tratadas espiritualmente de forma imperceptível, e como o próprio Colado comentou, a gente talvez não perceba a ação da espiritualidade no nosso momento presente, mas ela é como um conta-gotas, ela vai enchendo esse baldinho, ela vai nos transbordando, vai chegar uma hora que a gente vai estar transbordando de todas as coisas boas que nós colhemos aí através do que a doutrina espírita pode estar nos oferecendo. Então, nessa semana de 27 de janeiro até dia 2 de fevereiro, nós vamos estar com esse tema de 76 anos, e no decorrer do nosso ano, do nosso mês, cada mês, nós vamos estar trazendo palestras com convidados de fora. Então, vem o Aldenis Leite, vem o Manuel Portato,
vem o pessoal da FEAL, a gente já abre, né, um encontro com a cultura com a equipe da Mundo Maior, da TV da Mundo Maior, da rádio, então tem a equipe FEAL trazendo novidades aqui para a gente, além dos cursos e seminários que nós vamos estar pontuando aí durante o ano todo. Temos também o trabalho com as gestantes, né, as gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, essas mulheres podem estar nos procurando na unidade doutrinária de Santana e na unidade doutrinária de Vila Galvão, todas as segundas-feiras. O trabalho vai iniciar a nova turma agora, dia 8 de fevereiro. Então, nós estamos com portas abertas, né, toda segunda-feira, às 14 horas, para as mulheres gestantes. Elas vão ser recebidas carinhosamente pelas voluntárias que preparam todo um programa de acolhimento, onde elas oferecem aulas de puericultura, orientações de saúde, até orientações em questões familiares, de relacionamento. Elas também trazem atividades para as crianças, os filhos menores dessas gestantes, porque elas têm outros filhos. Então, nesse momento que elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo assistidas ali nas suas necessidades como mães, tem seus filhos também recebendo orientações com atividades lúdicas, canto, pintura, artesanato, eles também estão sendo assistidos ali. Além das palestras, as mães têm ali a sua cesta básica semanal e no final do programa, no 8º mês, elas recebem um enxoval para aquela criança que está por vir. Olha aí, lindo esse trabalho também realizado, tudo isso realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Colado, vamos falar um pouquinho mais, você trouxe, né, um pouco do teu trabalho, Colado, que é dirigente de trabalhos externos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, mas eu queria resgatar um pouquinho mais dessa história, né? Porque esse trabalho lindo, e a Silvana foi destacando os trabalhos das palestras e tudo, e hoje, a gente vê esses 76 anos de existência, muito se fala do Centro Espírita, quando se fala muito do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, se lembra do trabalho assistencial que é realizado junto às crianças. Mas o trabalho social das Casas André Luiz ganhou muito destaque, né? Mas tudo começou com o Centro Espírita. Conta um pouco, vamos voltar um pouquinho nessa história, porque muita gente olha e fala, primeiro nasceu o trabalho assistencial. Não, tudo começou no Centro, Colado. Aliás, né, vamos dizer, o nosso patrono, João Castardelli, ele que iniciou, né, sem saber que estaria iniciando, simplesmente estudando a doutrina, ele começou na própria casa dele, tá? E para quem não sabe, João Castardelli era um rapazinho novo, você ter uma ideia, ele desencarnou aos 23 anos, e ele trazia em si um espírito já iluminado que já veio com uma certa missão, né? E ele começou ali, ele sempre foi uma criança doente, tanto que quando ele fazia o evangelho no lar, ele ficava até sentado, né, numa posição para que ele pudesse ter forças para falar. E ali começou, vamos dizer, aquele evangelho que ele fazia, fora algumas escritas que ele conseguia escrever coisas maravilhosas para que as pessoas pudessem ler e trazia conforto. E pouco a pouco, com esse evangelho no lar dele, as pessoas começaram a ouvir, foi crescendo, ali na rua Ezequiel Freire, em Santana. Daqui a pouco já não cabia mais na sala, foi quando a família construiu, né, um centrinho, vamos chamar assim, um puxadinho lá em cima, né, para começar. E ali foi realmente o início do Centro Espírita Nosso Lar. Ficava em cima da casa da família Castardelli. E foi ali, pouco a pouco, que começou. Assim que ele desencarnou, ele acabou passando as comunicações para que fosse estendido o Centro Espírita, inclusive ele que deu a sugestão, espiritualmente falando, para que as pessoas ali que compunham o Centro Espírita Nosso Lar, aquele pequenininho, aquela sementinha, fosse buscar as crianças, né, para que pudesse ser atendido, que era uma das funções. Mas já naquela época, Damião e Silvana, não se esqueça que já se fazia uma parte social, que se recolhia, né, se pedia alimentação, se pedia mantimentos, eram distribuídos já para as famílias mais necessitadas. E é interessante
que quando se pensou que iriam iniciar, vamos dizer, o trabalho com crianças, se pensava que seria, vamos dizer, entre aspas, uma espécie de orfanato, né? E no começo estava muito difícil de você conseguir essas crianças iam atrás. Até que se descobriu um dia que haviam crianças especiais que estavam lá em um local, numa delegacia, e que, na verdade, ninguém queria, que eram difíceis. E foi ali que, através, né, de uma comunicação, que foi orientado, não, são essas crianças que a gente veio aqui para cuidar. Então, foi ali que entrou, vamos dizer, a assistência, né, lá no começo, com o que hoje nós conhecemos, que é a Casa André Luiz, que ela é mais conhecida. Mas, na realidade, a base, realmente, aquilo que você falou, é a doutrina, né? Qual que é a função do centro? É de acolher as pessoas que vão bater a porta com suas necessidades, com seus traumas, com as suas doenças. Ali no plantão, né, que a Silvana citou, e muitas vezes eu participei do plantão, às vezes a gente vê que nós reclamamos muito da vida, e quando aquelas pessoas que trabalham no plantão, e digo para você que são pessoas abençoadas, a gente recebe nossos irmãos com dramas que a gente jamais imaginaria que poderia acontecer. A gente pensa que isso é coisa de filme, mas é a realidade que nós temos. Então, a primeira coisa é esse acolhimento para dar sustento, fortaleza para a pessoa dar continuidade. Não que o centro vai resolver os seus problemas, mas vai te dar o quê? A gente, através da fé, do conhecimento da fé racional, você ter forças e encontrar meios para passar pelas suas dificuldades. E o centro também, o que é essencial, eu gosto muito, né, da Joana de Ângeles, que ela nos diz que tudo evolui, tudo, inclusive nossa consciência. E se a gente for perceber um dos trabalhos que os centros espíritas fazem, eu digo para vocês que o Centro Espírita Nosso Lar realmente trabalha muito isso, é fazer com que nós que frequentamos, que estudamos a doutrina lá, a gente possa evoluir a nossa consciência. Porque aquela consciência que nós temos lá quando nos tornamos espíritos é uma consciência muito voltada para o instinto, a consciência de sobrevivência. Mas pouco a pouco vamos se tomando decisões. E, às vezes, a gente chega a um ponto de conhecimento intelectual, mas, moralmente, a gente não aprendeu como tomar determinadas decisões, o que é certo e errado. Será que a decisão que eu tomei um tempo atrás é a decisão correta? É isso mesmo? E aí nós vamos aprendendo através da doutrina, através daquilo que a gente aprende pelas palestras, lá nos cursos que nós temos, nós vamos aprendendo que o quê? A gente tem que fazer o conhecimento de si próprio e uma análise da nossa consciência, baseando as nossas decisões no evangelho que Jesus nos deixou. Hoje nós vemos que a humanidade, às vezes, ela está um pouco perdida, né? Se a gente for analisar, ela vai seguindo determinados conceitos que existem e que, pouco a pouco, a gente tem que ir derrubando aqueles conceitos onde não existe o amor. E é muito difícil, por mais, né, que a gente faça dentro do centro, ainda nós somos pequenos. Mas não vamos esquecer que o tempo perante a eternidade não tem como contar. O que nós temos que fazer é a nossa parte, buscar dentro do centro espírita conscientização do que nós temos que fazer para nos melhorarmos. E isso, o nosso centro, realmente ele aplica muito. Então, aquilo que a Silvana estava falando, nós trazemos as palestras, além de trazer temas atuais, a gente pode ver que as palestras elas são voltadas para nos dar essa força de mudança, porque nós só podemos mudar a nossa vida se nós mudarmos a nós mesmos. E a doutrina nos favorece isso. Nós temos ali seminários de pessoas que podem trazer conhecimento, que estudam profundamente para tirar todas as dúvidas que nós temos. É que a Silvana falou, são pessoas habilitadas, especializadas em vários ramos da sociedade e que procuram trazer esse conhecimento à luz da doutrina para que a gente entenda
não simplesmente que a gente aceite o que eles estão passando, mas que a gente entenda o porquê que as coisas acontecem, que a gente entenda que nós somos uma usina de força. Nós somos co-criadores, roubando lá o que a Silvana falou no início. Ou seja, Jesus, ele simplesmente iniciou. Ele esteve realmente ali aparecendo nos holofotes do conhecimento por meros 3 anos. Mas o que ele fez? A continuidade do seu evangelho caberia a cada um de nós. E ele já havia previsto das dificuldades que nós tínhamos. Até que, com esse bendito Consolador, com a doutrina, para que a gente pudesse esclarecer aqueles que ainda não conhecem a fé racional, como que a gente pode adquirir a certeza da abrangência das suas leis. E eu sempre digo o seguinte, eu gosto muito de repetir nas minhas palestras, que a gente faça uma reflexão do porquê que nós estamos nessa encarnação. Por que nós estamos vivendo esses momentos? Por que nós estamos vivendo com essas pessoas, com a família? Tudo tem sua razão de ser. Deus não coloca dificuldade para nós à toa. Deus não coloca castigo para nós. Nós atraímos. E detalhe, a gente precisa parar e pensar, por que eu estou nessa encarnação? Por que algo me chamou para participar de um centro espírita? Nós temos que lembrar que todos nós, antes da nossa encarnação, nós fazemos um programa. Eu estou falando isso, viu, Damião Silvano, no intuito de realmente chamar a atenção dos nossos irmãos espíritas, porque não é só o fato de a gente aprender, ter o conhecimento, estar lá, receber tanta coisa que essa espiritualidade maravilhosa nos dá, essas energias, esse espaço, essa força que nós recebemos lá dentro. Nós viemos aqui para retribuir aquilo que nós recebemos. Nós viemos aqui no intuito de que a gente possa ir melhorando a sociedade, que a gente possa esclarecer aqueles nossos irmãos que ainda não têm olhos de ver, que não têm ouvidos de ouvir. E é através justamente do nosso exemplo, do nosso esforço. Às vezes nós pensamos que quando a gente fala em fazer a caridade, quando a gente fala em levar o conhecimento, que tem que ser algo grande, maravilhoso. Hoje nós temos aí uma rede através da FEAL que está levando para vários lugares. Nós temos hoje a rede social, que inclusive, né, as nossas palestras são transmitidas pela rede social, que já está levando para os vários lares também. Mas aí que está, às vezes nós precisamos atender aquela pessoa que está ali na rua, aquele amigo que ainda não conseguiu despertar. Então, quando nós falamos em caridade, não é necessário que você seja um expert na doutrina. Basta ter o coração, entender o que é o amor e, através do exemplo e da bondade, a gente começar, pouco a pouco, a abrir os olhos desses nossos irmãos. Quando nós falamos, né, e esse é um dos motivos até da comemoração do aniversário da nossa casa, que é justamente a transição que o planeta Terra deve estar passando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, eu sempre digo, isso não vai acontecer de forma automática. Vai acontecer através do nosso próprio esforço, através que cada um de nós, todas as sementes que nós recebemos, que ela não fique guardada ali no cofre, sem utilização, mas que elas sejam, sim, esparramadas, que elas possam gerir, que elas possam levar muito mais conhecimento da doutrina e entendimento para as pessoas. É dessa forma que nós vamos conseguir fazer a transição. Não quando as casas espíritas vão fazer essa transição, mas quando as casas espíritas levarem o conhecimento para que as pessoas entendam e começam a fazer a modificação da sua personalidade, da sua consciência. E só para terminar, para não esticar muito, eu queria até acrescentar um negócio muito importante que a Silvana comentou sobre os passes que nós recebemos dentro do Centro Espírita Nosso Lar. Que hoje nós fazemos o passe coletivo.
a gente fazia antigamente o individual, e até tem muita gente que fala, puxa, vamos voltar ao individual, né? Mas não esqueçamos que o individual são para poucas pessoas. E quando nós falamos o coletivo, como diz a Silvana, todos aqueles que estão no centro, eles estão recebendo essas energias que os nossos mentores estão nos trazendo. E digo que vai um pouco mais além. Inclusive aqueles que estão sintonizados na rede social, que estão ali focados naqueles ensinamentos que estão sendo levados, não existe distância para a espiritualidade. Não existe distância para o amor. Então, mesmo aquelas pessoas que às distâncias estão nos ouvindo, também eles estão recebendo o passe em si e para todo o seu lar. Né? E até aqueles que vão assistir depois a gravação das palestras, pode ter certeza que ali estarão recebendo também as energias do passe. Bacana, né? A gente está aqui hoje no programa Sensibilidade, trazendo até você os 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. 76 anos caminhando rumo à regeneração. E hoje estamos aqui com o Antônio Collado, ele que é dirigente de trabalhos externos, com a Silvana Lima, que é assessora de comunicação do Conselho Doutrinário. E, Silvana, muito bacana quando você trouxe isso, você trouxe para a gente, falando do plantão de orientação, que é o atendimento fraterno, e essa lembrança para as pessoas. Quando se vai a primeira vez ali no Centro Espírita, é procurar, né? Olha, é a primeira vez que eu estou vindo, e onde é o atendimento fraterno, esse plantão de orientação, o quanto ele é importante para que a pessoa possa falar da sua dor naquele momento, né, Silvana? Mesmo, Daniel. E qualquer pessoa que nos procurar durante os horários de atendimento, a gente sempre está oferecendo plantão 1 hora antes das palestras. No site a gente tem bem detalhado esses horários de atendimento. Qualquer pessoa que nos procurar, ela estará sendo bem repetida, independente de crença, de classe social, de sexo, independente de... É a pessoa que vai entrar. Ela vai estar sendo bem atendida, bem recebida. Porque, mais uma vez, a gente vai reforçar essa questão da doutrina espírita. Elas nos ensinam a olhar para o ser, a olhar para o outro. E as nossas diferenças, elas têm que nos agregar, elas têm que nos fortalecer. Então, que a gente possa trazer essas coisas para nós, essa diferença, para as diferenças todas que existem de nós, um para o outro, a gente possa trazer para nos fortalecer. Então, ali naquele momento, é onde que a pessoa, às vezes, não conhece muito bem o trabalho, muito indecisa, não sabe o que é a doutrina espírita, o que é um centro espírita, é ali naquele momento que ele vai estar sendo acolhido. E vai perceber que é um local feito de pessoas, para pessoas, todas com a finalidade de estarmos juntos, de crescermos juntos. Então, podem vir no horário de atendimento, todos serão bem-vindos, né? O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, está aberto para atendê-lo, fisicamente em suas unidades doutrinárias e virtualmente através das suas mídias sociais também nós fazemos esse trabalho de plantão de orientação. Olha, o tempo passa muito rápido, a gente já está aí terminando o nosso programa Sensibilidade, mas ainda em tempo. Primeiro o Antônio Collado, depois a Silvana Lima. Sua mensagem para aqueles que nos acompanharam no programa Sensibilidade. Collado, deixando a sua mensagem aqui para aqueles que nos acompanharam. Quero agradecer, né, da gente poder levar conhecimento da nossa bendita e amada casa. Agradecer a vocês, né, a Damião e a Silvana por estar conosco. E também que Deus abençoe a todos esses nossos irmãos que estão nos ouvindo, que simplesmente não é só a comemoração do aniversário da casa, né? Mas que a gente veja o trabalho de tantas pessoas e de tantos espíritos desencarnados que realmente se dedicam de corpo e alma para que a gente mantenha essa casa e que a gente possa continuar sendo esse farol que ilumine tantas pessoas que necessitam, os nossos irmãos, tá? A casa realmente está aberta e nós esperamos a todos para que a gente possa fortalecer cada vez mais e crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.
Obrigado, Antônio Collado, que participou com a gente. Silvana Lima, mensagem final, Silvana. A todos nós que estamos aqui ouvindo o programa Sensibilidade, a todos nós que somos atendidos por diversas casas espíritas e casas religiosas no mundo inteiro, saibam que todos nós um dia nos encontraremos no amor. E é pelo amor que nós temos que nos guiar, então. Nós agradecemos a todos vocês, eu, em nome do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, da Estela Pavanelli, que é a nossa coordenadora do Conselho Doutrinário, a gente gostaria de estar agradecendo você por estar fazendo, junto com a gente, toda essa história. São 76 anos de história que não é feita sozinha, ela é feita a partir da união de muitas pessoas que passaram pela gente, estão passando e passarão junto com a gente por a construção dessa história. Agradecido. Gratidão. Obrigado, Silvana Lima, obrigado, Antônio Collado, obrigado você, amigo ouvinte, telespectador, que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, o destaque 76 anos do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.